Oi, gente! 8 horas em ponto, vamos começar a live da Rena, porque eu sou uma pessoa muito pontual. Vai ficar salva sim. Ela não ia ficar salva, mas como eu descobri que eu errei na divulgação, eu falei que quinta-feira era dia 11, eu vou deixar ela salva sim. Eu vou desativar agora os comentários, tá? Porque aí depois, quando faltar uns 15 minutos para encerrar, eu ativo de novo pra gente tirar dúvidas. Então eu vou desativar, preparem aí seus riscos, seus bastidores, suas agulhas e suas linhas, porque nós vamos começar. Para quem comprou o risco, vocês devem ter recebido também uma página que fala sobre a sugestão de pontos, que é isso aqui, ó. Onde a gente fala onde que a gente vai aplicar. Essa aqui é a ordem de aplicação. Aqui a gente vai falar os pontos e a quantidade de fios que a gente vai usar em cada ponto, a linha que eu tô usando aqui no original e o código da cor, tá? Então isso tá bem descrito lá no risco. Para quem comprou, vocês têm isso aqui em mãos. É isso aqui que eu vou usar como guia, tá? Então, para começar, a gente vai começar fazendo o chifre. No chifre, eu usei o ponto corrente com 3 fios. Só que o corrente que eu fiz, ele é um pouco diferente daqueles que a gente está acostumado a fazer. Ele é um corrente que anda para trás, tá? Porque como o chifre tem uma ponta, eu quis deixar o efeito dele sempre com a pontinha do corrente na pontinha do chifre. Então, preparem aí suas linhas, tá? São 3 fios. 3 fios cabe perfeitamente numa agulha número 9, para quem tiver, ou numa 7, não tem problema. Você coloca na agulha que você conseguir. E a cor da linha é a 370, que é da Anchor e é um marronzinho assim, ó. Tum, tum, tum. Então você tira aqui. Eu vou colocar com vocês. Lembra que é o tamanho de um braço, tá? Então você tira da tua plaquinha, estica seu braço, da mão até seu ombro é o tamanho que você vai trabalhar. Porque não é nem muito comprido para não dar nó, mas também não é tão pequeno para você ter que ficar fazendo emenda toda hora. Para separar, ó, 3 fios. Por que 3 fios? Porque eu quis dar um efeito um pouco mais volumoso aqui no chifre. Para separar, ó, você pode vir aqui, colocar seu dedo indicador e ir puxando os fios, que eles já vão separando. E com esses outros dedos aqui, você vai desenrolando. Dica aí para separar a linha, tá? Tem gente também que puxa fio a fio. Eu não puxo fio a fio porque eu já vou trabalhar com 3 fios. Eles estão bonitinhos aqui juntinhos. Então eu separo a quantidade que eu vou usar. Eu vou colocar a minha numa agulha número 9, mas não tem problema. Vocês podem colocar num pouco maior, tá? Numa 7, tá ótimo. Ó. Opa, faltou um fio danado, né? Para colocar a linha na agulha, eu sempre deixo ela bem apertadinha aqui, ó, tipo um pastelzinho. E quem vai encontrar a minha linha é a minha agulha e não o contrário. Vamos dar um nozinho aqui, ó. Para dar um nozinho aqui, para começar, eu gosto de fazer assim, ó. Ponta da agulha, ponta da linha. Eu tô fechando um círculo aqui. O resto da minha linha tá aqui embaixo, ó. Então, ponta da linha que sobra, ponta da agulha, eu seguro aqui com o mesmo indicador que eu tô segurando, o indicador e o polegar, tô segurando a linha, segurando a agulha e seguro a ponta da linha. E dou 2 voltinhas. Quanto menos fios, mais voltinhas você vai dar, tá? Você segura tudo aqui e puxa. Não solta esse aqui do lado esquerdo, hein? Puxa tudo, que
que vai acontecer uma mágica aqui e o nozinho vai surgir. A gente fala que isso aqui é um nozinho de costureira. Com o tempo fica muito prático, assim. Você faz rapidão. Aí você corta aqui, ó, a sobrinha. E vamos para o ponto, a parte mais legal, né? Gente, eu falo às vezes com uma voz estranha, tá? Mas eu juro que eu sou legal. Ó, pra começar, uma dica super importante. O porquê que tem uma ordem dos pontos, tá? Por que que eu começo no chifre? Porque é o meu primeiro plano. Depois, tá vendo essas lâmpadas aqui? Elas vão passar por cima do chifre. Então eu vou fazer o chifre de verdade como se ele fosse contínuo. Eu não vou fazer um pouquinho e vou parar aqui onde tem o fio. Eu continuo mesmo, porque depois eu venho com o fio por cima. Então, como eu falei, a gente vai fazer ele de uma forma um pouco diferente do ponto corrente normal. Então, a gente entra aqui, ó, espaço de um ponto. Tá vendo a minha agulha? Deixa eu colocar um pouco mais pra perto. Minha agulha tá aqui, ó. Eu puxo tudo. E eu volto no mesmo buraco. Neste momento, cuidado para não pegar o seu nó lá atrás, tá? Se preciso, dá uma roubadinha, vai com o seu dedo, joga o nozinho um pouco pro lado e volta aqui no mesmo buraco. Quando você for puxar, você segura essa argola aqui, ó. Não puxa ela toda, não. Deixa eu colocar um pouco mais pra cá pra ver melhor. E você vai voltar aqui, ó, onde vai começar o chifre. Aí essa argola vai por cima. Parece um ponto margarida esse primeiro ponto. É a mesma ideia. Puxou, você vai puxar para baixo, tá? Não é para cima, não é para o lado, nem para o outro, é para baixo. Ficou o pontinho bonitinho, você vai lá, bem rente aqui, ó, ao começo do chifre, e você vai fechar essa sua argola. Você vai dar o ponto para fora da argola, como se fosse um ganchinho segurando ela. Pronto, esse é o seu ponto base para fazer a corrente. Os próximos pontos vão ser easy, tá? Melzinho na chupeta. Só entrar aqui, ó, uma distância próxima àquela que você trabalhou no primeiro ponto, para ficar um ponto uniforme. Puxa tudo. E com a bunda da agulha, essa parte aqui, ó, que tá a linha, você vai entrar aqui por baixo. E puxar aqui do outro lado. Cris, entrei do outro lado, não tem problema. Pode entrar daqui pra lá também, problema nenhum. Puxou, desta vez você vai puxar reto pro lado aqui, ó. Não é pra cima, porque pra cima você pode abrir seu ponto. É sempre rente ao tecido, na direção onde a linha quer ser puxada. E você vai voltar aqui, ó, no mesmo buraco. E você vai continuar fazendo isso até chegar lá na ponta do chifre. Eu vou fazer apenas esse lado aqui do chifre, tá, gente? Porque aí vocês já pegam o jeito. Qual que é a vantagem de fazer o ponto corrente dessa forma? É mais fácil para você deixar ele do mesmo tamanho. Você não fica com medo de puxar, porque o ponto corrente, de repente, se você faz daquele jeito que é reto, você pode deixar ele um pouco folgado, sem querer e tal. Assim, ó, ele fica desenhadinho e bem preso. Ó, de novo, eu ando o espaço do meu ponto. Puxo aqui. Venho com a bunda da minha agulha
Eu uso a bunda da agulha que é para não puxar o fio, tá? Às vezes, quando você tenta fazer isso com a ponta da agulha, você pode puxar. Acho que agora vai! Deixa eu ver. Tá bom. Oi, gente, voltei. Eu vim sentar agora do lado do roteador. Tá travando? Tá tudo bem? Alguém me dá um joinha se tiver tudo bem? Coraçõezinhos também são ótimos. Vou entender como tudo bem. Ó, pra quem tava acompanhando o primeiro ponto, eu fiz como se fosse aqui um ponto margarida. Eu tô usando 3 fios. 3 fios. E o código da linha é a 370 da Anchor. Então eu vou desativar de novo aqui os comentários, tá? Vou voltar e depois eu ativo os comentários pra gente responder as dúvidas. Qualquer dúvida você vai anotando aí do lado, tá? Que depois eu vou liberar pra gente tirar dúvidas. Oi, Si! Ah, Sibeli tá aí. Ai, gente, não, foco, Cris. Vou desativar o comentário. Ó, então eu puxo aqui, eu dei o espaço do meu ponto. E com a bunda da agulha, eu entro entre os fios e o tecido, tá? Cuidado para você não pegar o tecido. Eu tô usando uma entretela hidrossolúvel, porque eu tô bordando no linho azul. Aí depois eu molho a minha entretela e tiro e fica só o linho. Aqui lembra de puxar sempre rente ao tecido. E volto no mesmo buraco. De novo. Você entra, anda aqui o espaço de um ponto. Quando você vai trabalhar em curvas, você tende a ter que diminuir seu ponto. Como o meu ponto já está pequeno, eu vou manter o tamanho dele. Mas se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com o dobro de tamanho, já ficaria estranho ali na curva. Ele não teria esse jogo, sabe? Essa fluidez que ele tem. E com a bunda da agulha, passo entre o fio e o tecido. E assim eu vou continuar até a ponta do chifre. Eu vou tentar fazer um pouco mais rapidinho aqui pra gente ir pra outra parte. Manter o tamanho do ponto, pra mim particularmente, é muito importante, tá? Porque aí seu ponto fica simétrico e dá um aspecto de mais certinho no bordado. Mas isso é questão de gosto também, tá, gente? Tem umas meninas que fazem uns bordados assim com os pontos diferentões. Nossa, eu acho lindo, mas eu não consigo. A virginiana que habita em mim não me permite. Eu tenho essa coisa de querer tudo muito simétrico, muito certinho. O que é bom e ruim às vezes, né? Dá pra ver pelas fotos. Às vezes, pra separar kit, eu separo tudo na mesa e eu deixo a divisão entre eles, tento sempre deixar a mesma distância. E tipo, ninguém vai ver, né? Só eu que tô separando lá o kit. Mas é importante pra mim, importante pra minha cabeça e a gente tem que se respeitar, né?
Ó, na curva ele continua com o mesmo efeito, ó. Tá vendo? Não tem diferença no tamanho do ponto. Nessa parte que você tem que empurrar aqui a agulha pela ponta da agulha, se você tiver aí um dedal ou uma fita crepe, você protege seu dedo indicador aí, porque pode dar ruim, né? Pode se furar. Porque você tem que empurrar bem a ponta da agulha. Mas Cris, você pode entrar com a ponta da agulha e empurrar a bunda. Não, não posso, gente. Eu expliquei isso quando eu estava travando. Porque se eu for com a ponta da agulha, é muito fácil eu, sem querer, entrar aqui no tecido ou puxar um dos fios aqui. Aí para puxar um dos fios e depois colocar ele de novo do jeito certo, nossa, é um suplício. Ó, voltar sempre no mesmo buraco, tá? Pra ele ficar bem fechadinho. Esse ponto que a gente está fazendo é o ponto corrente, só que a gente não está fazendo, a gente está fazendo meio que andando para trás. E o porquê que a gente está fazendo andando para trás? Porque fica mais fácil para a gente manter ele com a mesma altura, com o mesmo tamanho, com a mesma largura. E também porque eu quero que a pontinha do meu ponto fique lá no chifre. Quando a gente for fazer outra parte do chifre, eu vou dar uma dica para vocês, porque eu não vou fazer o chifre inteiro, né? Eu vou fazer algumas partes, só para vocês terem a independência para fazer tudo em casa. A live vai ficar salva. Ela não ia, mas aí eu descobri que eu coloquei errada a data na divulgação. Eu coloquei dia 11. Só que dia 11 é amanhã, né? Eu coloquei quinta-feira, dia 11. Sei lá que calendário que eu olhei. Aí hoje uma moça me falou no Instagram que estava errado. E só hoje eu percebi, porque ela falou, senão eu não teria percebido. Aí por conta disso eu vou deixar a live salva. É a primeira live do Gangue do Pontos. Ó, que legal. E eu já tenho o risco da segunda live. Mas eu não posso dar spoiler. Só que tem a ver com quarentena e gatos. Então quem gostar de gatinhos aí, o próximo risco vai ser pra você. E o mais legal de tudo é que o próximo risco a gente vai disponibilizar gratuitamente. E a aula vai estar... Eu tô pensando ainda se no IGTV ou no YouTube. Depois eu abro uma enquete para vocês me ajudarem a escolher. Eu acho que no YouTube, como é na horizontal, né, fica melhor para ver. Mas às vezes posso estar errada. Porque tá tão bom, né? Eu tô enxergando bem aqui. De novo, volta com a bundinha. Eu tô usando um suporte, tá, gente? Por isso que você consegue aqui ver as minhas duas mãos trabalhando em conjunto. O suporte que eu tô usando é o Nara, que particularmente é o meu preferido. Ele só não é tão bom para levar para viagem. Para viagem eu levo o meu outro, que é menorzinho, que é o Kyoto. Mas aqui em casa eu deixo ele sempre montadinho lá no meu quarto barra ateliê aqui de casa, que é o quarto de visitas que eu transformei em ateliê. Aê, tá chegando ao fim. Lembra que, ponto importante, a gente vai fazer todo o chifre primeiro. Esquece que tem esses fios aqui, ó, passa por cima deles, porque a gente vai fazer o fio depois por cima do chifre.
porque aí dá esse efeito de mais realista. Ai, eu tô tão feliz que tem 50 pessoas na minha live. Primeira vez que eu faço uma live bordando. Obrigada, gente. Eu não posso saber o que vocês estão comentando porque eu desativei os comentários, mas se vocês estão aqui, quer dizer que tá legal. Ih, deu um nozinho lá atrás. Odeio quando isso acontece. Mas não tem problema. A gente, quando dá um nozinho, ó, fica a dica. Você leva a tua linha de volta lá pra trás, pra você ter mais espaço de trabalhar o nó. Vamos ver o que aconteceu. Nossa, não foi um nozinho, foi um nozão. Eu vou desmanchar para conseguir desmanchar esse nó. Essa aqui, essa é a cor original do tecido que eu tô bordando. É um linho azul royal. Aquela parte branca é uma entretela hidrossolúvel, tá? Que eu, como eu imprimo o risco direto da impressora, eu imprimo na entretela. Acho que agora vai. Eu imprimo aqui na entretela e depois eu tiro. Ai, gente, desculpa por isso. Acontece com as melhores bordadeiras. Ó, ele travou geral aqui. Deixa eu pegar o suporte. Às vezes, a melhor coisa que você faz é voltar mesmo. Eu vou voltando o fio, ó, até ver onde que deu ruim. E deu ruim aqui. Um fiozinho só que enganchou. Eu vou quebrar ele. Aí, ó, quebrei. Quando um fio só engancha assim, você pode fazer como eu fiz e quebrar ele. É mais fácil quebrar. Colocando a linha de novo aqui na agulha. Pronto. E voltamos. Quando eu chegar lá na ponta do chifre, eu vou falar pra vocês como eu vou arrematar, tá? Normalmente eu costumo arrematar ou com nozinho, ou passando a agulha entre os pontos atrás também com fio, porque ela prende no próprio ponto e já fica no desenho, aí não dá sombra. Geralmente é nozinho, mas se eu tô bem humorada e com vontade de fazer um avesso mais bonitinho, eu vou costurando por trás mesmo o ponto. Ó, aqui, tá vendo? Só cabem 2 pontos. Não dá para eu fazer 3 pontos, então eu tenho que já distribuir o tamanho do meu ponto para finalizar em 2. Porque o ponto tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Então, visualmente aqui, eu já sei que cabem 2.
Volta no mesmo buraco. E agora chegamos na pontinha do chifre. Aí, ó. E volta aqui também no mesmo buraco. Tá vendo? Ele ficou com um desenho muito parecido, ó. Eu acho uma graça. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai arrematar. Atrás, ele fica parecendo um ponto atrás. Tá vendo? Ele só não tá voltando certinho aqui, mas ele é um ponto atrás mais ou menos. Para arrematar, agora eu vou arrematar assim, ó. Dá pra ver? Dá. Eu vou entrar entre o tecido e a linha com a bunda da minha agulha. E lá no começo mesmo. Mas pelo amor de Deus, você não puxa a tua linha pra cima, tá? Você puxa sempre rente ao tecido. Por que não puxa para cima? Porque quando você puxa para cima, você pode aplicar mais força que o necessário, repuxar o seu tecido e deixar ele com buraco. Você pode deixar seu ponto frouxo porque você acha que puxou o suficiente para deixar o tecido apertadinho e não puxou. Então, eu recomendo sempre puxar rente ao tecido. Quer puxar a agulha para cima? Então segura aqui, ó, com o dedo. Dei 3 voltinhas, para mim basta. 3 voltinhas é o suficiente, porque ninguém vai vir aqui desmanchar o meu bordado, né? Assim esperamos. Então eu já corto aqui rente. E vou para a segunda parte. A segunda parte que a gente vai fazer pós-chifre é o pelo. Porque, tá vendo, a lâmpada, o fio passa por cima do pelo também. Então ele tem que ficar no segundo plano também. O pelo a gente vai fazer com a 1001 da Anchor também, com 2 fios. Então preparem suas agulhas. Uma pergunta. Ai, que legal. Qual o nome desse ponto? Esse é o ponto corrente. Só que a gente está fazendo o ponto corrente. Ai, é legal isso, né? Eu posso ir respondendo junto. A gente está fazendo um ponto corrente um pouco diferente. A gente não anda para frente. Nesse ponto corrente a gente anda para trás. Porque assim, o que controla o tamanho, a sua força, né, já é controlada por estar enganchadinho aqui, ó. Aí não tem risco de você fazer um ponto mais folgado, um ponto maior. Ele é mais fácil de controlar o tamanho, a largura. Ih, gente, a minha pasta ficou lá no outro quarto depois do problema técnico. E hoje eu tô sem estagiário. Eu vou pegar a pasta lá correndo, que eu não sei de cor o resto das linhas, tá? Já volto. Voltei, fui super correndo. Olha, mais perguntas. Ai, obrigada, Aline. Eu tô adorando dar dica, é muito legal isso aqui. Vou fazer mais. Entretela para usar, tem aquelas entretelas de costura, sabe? Aquelas que inclusive tem termocolante. Eu usei para bordar uma camiseta. O ruim é que o lado bom e o lado ruim dela é porque ela ficou durinha, né? Eu não gostei de ficar com aquela coisa durinha na minha camiseta. Mas se for para algum outro lugar, eu acho que eu usaria de novo, sim. Ó,
2 fios. A linha é a 1001 da Anchor. E a agulha, eu vou usar a mesma agulha, que é a agulha número 9. Então, lembra que não é o fio que vai lá tentar passar na agulha, hein? É a agulha que vai lá encontrar o fio. Passou um pontinha, você já puxa. Ai, é mais difícil fazer longe isso aqui. Colocando linha na agulha. Foi. Vocês têm dificuldade para colocar a linha na agulha? Eu não tinha não, mas ultimamente eu tô tendo. Acho que a minha vista não tá ficando mais jovem, né? Nozinho aqui, ó. Você pode dar aquele nozinho invisível, lembra? Segura a pontinha aqui, isso aqui tá fechando um círculo, 2 voltinhas. Agora eu vou dar 3 voltinhas, porque eu tô usando menos fios. Quanto menos fios, mais voltinhas a gente tem que dar. E puxa até a mágica acontecer. E o nozinho aparecer aqui na ponta. Aí você corta a rente. Ai, eu quase cortei pro lado errado. E vamos fazer aqui o ponto haste, tá? Ponto haste com 2 fios em todo o pelo. Ponto haste, um dos meus pontos preferidos. E eu tenho uma dica aqui que eu sempre dei para as minhas alunas do presencial e do curso online, que é a forma de puxar o ponto haste. Muitas vezes você vê um ponto haste meio torcido, é porque não está sendo puxado para onde a linha quer ser puxada. Cris, não estou entendendo. O que é isso? O que você está falando? Vou explicar, gente. Vou mostrar. Eu vou começar a fazer aqui, ó, essa parte aqui da cabeça, que é para ir lá para a orelha. Que o meu foco é chegar na orelha. Então, minha agulha tá aqui, ó. Entro tudo. Puxo tudo. Eu vou voltar aqui onde encontra o chifre. E essa minha argola aqui, ó, primeira dica, ela fica sempre pro lado de fora quando eu tenho uma curva. Eu tenho uma curva aqui, ó. Então, essa minha argola tem que estar para fora. Isso quando a gente pensa no haste tradicional, do jeitinho que está nos livros e etc. Quando você quiser fazer um haste um pouco diferente, você pode colocar sempre para dentro. Eu coloquei para dentro numa boneca que eu fiz, que é chamada Araceli. Aí depois eu mostro o efeito. E aqui, ó, dica de ouro. Quando você vai começar a puxar, você vai ver que a tua linha ela vai entrar daqui, ó. Vai entrando aqui. Não é para você puxar aqui para cima, sabe? Porque ela vai torcendo, ela não vai com fluidez. Você tem que puxar no sentido que ela quer ser puxada, ó. Rente ao tecido e no sentido que ela quer ser puxada. Que assim ela não vai torcer. Ela se mantém certinha, retinha. Aí eu vou dar um outro ponto aqui. Cris, você está passando por cima da lâmpada, não tem problema. A lâmpada está em outro plano. Meu tecido aqui é a bola da vez. Meu tecido, minha pele é a bola da vez. Então eu vou seguindo a minha pele. Quando a gente coloca uma roupa, a pele não acaba, né? Então a gente continua a pele aqui e passa tudo por cima depois. Ó, agora o meu fio vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Então se ele tá entrando pra cá, eu tenho que puxar pra cima.
Para cima, não para cima para cá, né? Para cima do desenho, para cima sempre rente ao tecido. Lembra, tenta puxar sempre seu fio rente ao tecido, que ó, ele não fica torcido. Para finalizar o primeiro ponto haste, eu não volto no mesmo buraco. Se eu voltar no mesmo buraco, eu mato o meu efeito do ponto haste. Eu volto um pouquinho do lado. Neste caso, do lado de fora, porque eu estou trabalhando uma curva e a minha argola está para fora. Agora a gente vai fazer essa parte aqui da orelha todinha em ponto haste, tá? E eu vou repassando com vocês essas dicas. Mais uma pergunta, deixa eu ler, que eu sou curiosa. Coloca a argolinha sempre para baixo, pode? Pode. Pode sim, não tem problema, mas saiba que esse não é o haste tradicional. Você está fazendo uma variação do ponto haste, mas não tem problema nenhum, porque tem um monte de ponto que tem variação. Quando eu quero dar um efeito diferente, principalmente quando eu vou fazer cabelo que é encaracolado, eu faço com uma argolinha para baixo, porque ele fica mais cheinho. Ó, o fio tá entrando aqui, eu puxo rente ao tecido na direção que o fio quer ser puxado. Aí ele não torce. Tamanho do ponto, mesma coisa, gente, ó. Eu tento aqui, eu tenho um tamanho de 2 pontos, tá vendo? Eu parti um no meio. Aí aqui eu vou entrar, tamanho de 1 ponto. Argolinha, essa é minha curva, ó. Minha orelha tá curvada, minha argolinha vai para fora da curva. E eu volto exatamente no mesmo buraco do meu último ponto. Aqui eu voltei no meio porque foi meu primeiro ponto. Os demais eu volto sempre aqui. Se você estiver fazendo ponto haste e tiver dúvida, eu vou te dar uma dica também para ver se você já sabia. Quando você está fazendo haste, o teu verso, teu avesso, tem que ser o ponto atrás. Se ele tiver com espaço parecendo um ponto corrido, quer dizer que seu haste está precisando de uma revisão aí, que algo não está certo. Mesma coisa o ponto atrás. O verso do seu ponto atrás é o ponto haste. Ai, gente, é tão automático, eu já tô puxando e nem tô falando, né? Ó, argolinha pra cima, volto exatamente no mesmo buraco, sinto para onde a minha linha quer ser puxada. Se ela tá entrando por aqui, eu puxo ela pra cá, ó, rente ao tecido na direção do risco. E assim eu continuo. E volto aqui no mesmo buraco do meu ponto anterior. Sinto para onde a minha linha quer ser puxada e puxo rente ao tecido na direção do risco. Isso faz com que a linha não fique toda torcida. E também faz você respeitar a trama do seu tecido, sabe? Eu acho mais fácil para medir a força que a gente aplica. Você vai fazer essa ponto haste em toda a pele da rena. Pele não, né? Pelo. Eu falei para minha amiga
que era pele. Aí ela falou assim, eu fiquei incomodada que a rena tem pele. Eu falei, tá bom, então eu vou mudar, vai ser pelo. Mas aí eu errei aqui, falei pele de novo. Ponto haste é o meu ponto preferido, porque eu acho que ele é o ponto mais versátil. Para fazer preenchimento, para fazer letra. Nossa, eu tenho tantos trabalhos com ponto haste. O cabelo da Priscila, que é do nosso curso, né, para o Descobrindo o Bordado Livre, ele é todo em ponto haste. Aí eu dou várias dicas de como aplicar o seu ponto haste em curva, em reta, para fazer vários efeitos assim. Meu xodó. E é um dos pontos que a gente aprende. E é um dos pontos que a gente aprende primeiro, né? Deixa eu subir um pouco mais isso aqui. Pra vocês verem, porque eu tava indo pro lado e nem percebi. E vocês nem podem me falar, porque os comentários estão desativados. Opa, mais uma pergunta. Oba. Gente, tá travando para vocês também? Eu vou abrir comentário para vocês falarem. Ativei. Pronto. Tá travando ainda para vocês? Mas eu vou deixar salvo assim. A live vai ficar aqui, vai ficar no IGTV como a primeira live da Gangue do Pontos. Ai, que bom. Tá, para algumas tá ótimo, para umas tá travando. Mas não tem problema, gente. Vocês vão conseguir ver no IGTV também. Mas não é por isso que vocês vão embora, tá? Pelo amor de Deus. Não me deixa aqui sozinha, não. Ó, tô chegando ao final. De novo, ó. Aqui tá se aproximando do final. Eu sei que eu tenho que manter o tamanho do meu ponto. Quantos pontos vão caber aqui? 3. Então, eu já divido aqui em 3 mentalmente. E faço certinho. Aprendeu a bordar comigo no curso de iniciantes, que legal. Saudade das aulas presenciais. Era tão bom, né? Gostava tanto do cafezinho, com bolinho, com pão de queijo, com as boas energias. Presencial é outra pegada, né, gente? Mas ano que vem a vacina tá aí. Tenho fé em Deus que vai ficar tudo bem. E a gente vai voltar a ter aulas presenciais. Ai, Tami, que linda! Mas Tami, a gente tá pertinho agora. A gente tá com a ateliê em Indaiatuba. E vai ter aula aqui regular, hein? Jundiaí é do lado. E a gente também, eu vou para São Paulo também, assim que as coisas melhorarem, né? Ai, tirar os comentários. Gente, vou desativar de novo, tá? Porque fica em cima. Desativei. Ó, aqui deu ruim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Um fiozinho foi, o outro fiozinho não foi. O que você faz quando isso acontece, para não ficar um ponto folgado? Você volta, assume que você perdeu essa batalha, volta um pouquinho do ponto, deixa ele mais folgadinho assim, ó, como se você fosse fazer tudo de novo, e puxa de novo. Não tem problema. Gente, eu tenho 3 dinossauros dormindo aqui, começaram a roncar agora. Tem uma labradora, uma vira-lata e uma shih tzu. A labradora tá aqui no meu pé e começou a roncar. Se vocês ouvirem alguma coisa aí, é ela roncando, tá?
E lembra, para finalizar, como eu tô fazendo a argola para fora, eu venho com o pontinho do lado e finalizo. Vamos lá. Próximo passo. Deixa eu pegar aqui minha apostila. Parte interna da orelha. É o terceiro passo. Parte interna da orelha vai ser com ponto corrente com 2 fios. É bom que a gente já aproveita que é a mesma cor de linha. Então, daqui eu já dou um gato e já começo para a parte interna da orelha. Ai, gente, desculpa, ninguém merece me ouvir cantando. Aqui eu vou fazer o ponto corrente um pouco diferente. Eu não vou fazer o ponto corrente como a gente fez aqui, eu vou fazer aquele ponto corrente tradicional, que é a que a maioria das pessoas conhece. Um jeito de fazer, né? Porque o ponto é o mesmo. Deixa eu colocar aqui o suporte de um jeito que fique bom para vocês. Eu tenho a impressão de que no centro da tela é sempre melhor. Ó, minha linha começou a entortar um pouquinho, solta ela, deixa ela desentortar, solta assim, ó. Aí ela vai desentortando, aí você pega ela de novo. Aqui, como vai ser um pouco diferente, como que a gente faz? A gente vai começar... Aqui eu comecei com a bunda, lembra da corrente? Agora eu não vou mais começar com a bunda da corrente, vou começar com o topo da corrente. Então, você entra aqui. Não, tá muito longe. Pronto, mais pertinho. Puxa. Volta aqui no mesmo buraco. Importante ser no mesmo buraco, tá? Agora, ó, você vai ver o tamanho do seu ponto. Meu ponto vai ser esse tamanho aqui, ó. Tá aqui minha agulha. E essa argola aqui que eu deixei, a minha agulha vai passar por dentro dela. E quando você for puxando, pra onde você vai puxar? Não é pra cima. Não pra cima assim, pra cima pro céu. É pra rente ao tecido, na direção do seu risco. Aí fica essa pétala maravilhosa aqui, ó. Para fazer o segundo ponto, você vem aqui e entra no mesmo buraquinho aqui dentro. Dentro da sua pétala. Onde a sua linha está saindo, a sua agulha vai entrar. De novo vai formar uma pétala. Ó. Você vai andar a mesma distância que você andou no primeiro ponto e a sua agulha passa aqui por dentro. E você puxa rente ao tecido na direção do seu risco. É o mesmo ponto daqui, ó, tá vendo? Só é um jeito diferente de fazer. É o ponto corrente. De novo, entra aqui no mesmo buraco. Forma uma pétala. Anda o espaço de um ponto. Não deixa essa pétala ficar torta, tá? Tipo, enroscar aqui, por exemplo. Ela vai querer virar assim, ó. Você não deixa ela virar, você segura ela para ela ficar certinha. Porque se ela virar, o seu ponto corrente vai ficar torcido. E não vai ficar tão legal assim, né? Tipo, tão legal para pessoas com esse ar virginiano que eu tenho. Então, quando você não deixa ela virar, ela fica certinha, ó.
Tá retinha. Tem umas perguntas. O desenho é risco gratuito? Não. Esse ponto é o ponto corrente. Ih, travou de novo. Tá travado? Eu ativo o comentário só pra ver se travou. Aí aqui você vem no mesmo buraco. Gente, eu ativei os comentários porque se travar, vocês me avisam. Aí eu vou tentar deixar isso aqui sempre pra cima. Ó, a linha de novo tentou entortar aqui, mas não vamos deixar, né? A gente controla isso aqui. A gente tem controle total sobre essa linha. Não perdeu a parte da lâmpada ainda não, Carol. A gente tá na pele. Aliás, a gente acabou a pele, tá na parte interna da orelha. A lâmpada, deixa eu ver se é a próxima. Não, a próxima é o cachecol. A lâmpada é o passo 9. O risco dá pra comprar lá no site, gente. A live vai ficar pronta. Vai ficar salva. O risco foi uma parceria, inclusive, com a Mariana, do Flores Pétalum, da loja Flores Pétalum, que é uma gracinha. E nós temos mais riscos que lançaremos ainda. O próximo, inclusive, eu tava dando spoiler aqui, que tem a ver com quarentena e gatos. E tá muito engraçadinho. E aí vai ser um risco gratuito. O próximo vai ser gratuito. Oi, Lu! E os comentários estão por cima de novo. Vou tirar de novo, depois eu volto. Eu acho que esse jeito de fazer o ponto corrente me dá mais trabalho que o outro. O outro foi tão mais rápido, né? Mas é uma questão de gosto também. Acho que o outro eu consigo ter mais controle. Porque eu não tenho que ficar me preocupando se a linha vai torcer. Porque eu que estou colocando a linha lá. Esse aqui a linha fica querendo torcer toda hora. Ó, já estava errando. Volta no mesmo buraco. Distorce essa linha aqui que fica querendo torcer. Anda o espaço de um ponto. A agulha volta por dentro da argola. E você puxa a tua linha rente ao tecido na direção do risco. De novo. Volta no mesmo buraco aqui dentro da argola. Anda a distância de um ponto, a minha agulha saindo aqui. Essa argola, a agulha vai por dentro dela e puxa na direção do risco rente ao tecido. De novo, chegamos quase no final, ó. Quantos pontos vocês acham que cabe aqui? Eu acho que cabem 3, que é um aqui e esse que eu tô fazendo. Então, já vou me preparar para fazer 3 pontos. E já dividir aqui o espaço mentalmente em 3. Aqui volto no mesmo buraco. Ando aqui o espaço de um ponto.
E o último, eu volto aqui também dentro do mesmo buraco. O último ponto, ó, eu vou fazer bem rente aqui ao final do risco. Entro aqui com a minha agulha por dentro da argola. E eu vou fechar como se fosse um ganchinho, ó, por fora, tá vendo? Minha argola tá aqui, ó. E eu vou colocar a minha linha por fora da argola. Então, a agulha entra aqui por fora para fechar como se fosse um gancho. E assim eu seguro. Para fazer essa parte aqui, você pode vir direto também. Depois que você faz essa parte da orelha, você faz essa outra parte aqui da orelha, ó, com o mesmo ponto corrente. Agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é o cachecol. O cachecol, ele é um pouco diferente, porque a gente usou outras linhas. No cachecol eu usei essas linhas aqui, ó. Que elas são grossas, tá vendo? 100% algodão e bem mais grossas. Que aí dá um efeito de lã. A cor que eu vou usar, eu já fiz algumas cores, né? Então, hoje eu vou usar o vermelho. Tudo bem que o nariz dele também é vermelho, mas não, vou usar o verdinho. O original eu fiz com azul, mas quero mudar um pouquinho. Então, diferente da Moliné, essa linha a gente não separa. Ela é um fio sozinho, indivisível, tá vendo? O nome dessa linha é a Retors Matte da DMC. Tem lá no site também. A gente tem uma cartela muito boa de cores dessa linha. Eu peguei a cartela toda porque eu fiquei apaixonada. Então eu vou tirar aqui um tanto. O tanto que eu vou tirar é o mesmo tamanho que a gente usa na Moliné. Então eu vou tirar, esticando meu braço, da ponta do dedo até o meu ombro. E para fazer o cachecol, a gente vai usar o ponto corrente. Só que você vai ver que vai ficar um efeito tão diferente que nem parece ponto corrente. Para trabalhar com essa linha, você vai precisar de uma agulha mais grossa, tá? Ó, porque senão ela não vai passar. Então essa agulha é um pouquinho mais grossa. Vai precisar dar um nozinho aqui também. Aquele nozinho gostoso lá de costureira. Aqui, como ela é grossa, eu vou dar só 2 voltinhas, não precisa dar mais que isso. 2 voltinhas já dá conta do recado. Nozinho preparado, eu corto a minha sobra. E vamos para o cachecol. O cachecol, ele é todo, eu fiz ele assim na horizontal e ele é todo com corrente. Aqui também corrente, só que na vertical e aqui é ponto reto. Então eu vou fazer essa parte aqui, ó, de baixo, essa parte descendo e um ponto reto, porque essa parte aqui na horizontal, essa na vertical e um ponto reto, porque o resto é repetição. Gente, eu acho que eu vou ter que sair e voltar a live, que é pra não correr o risco da gente perder. Eu acho que depois de 1 hora ela vai embora. Aqui eu vou fazer um corrente igual a gente fez no chifre, tá? Então eu saio aqui, ó, espaço de um ponto. Fazer um pouco maior, porque a minha linha é bem mais grossa. Volto aqui no mesmo buraco. A minha argolinha.
Volto com a minha agulha aqui no final do cachecol. Minha agulha vai por dentro. E aqui, para puxar, lembra, rente ao tecido, na direção do seu risco. E eu fecho aqui como se fosse um ganchinho, para fechar, igual um ponto margarida. Ele podia ter ficado mais fechadinho, né? Mas não tem problema. Isso aqui foi quando eu não puxei o suficiente para ele ficar fechado. No próximo eu faço mais fechado. Próximo ponto, eu ando o espaço de um ponto. Tá vendo que o espaço desse ponto é bem maior que o outro porque a minha linha é muito mais grossa. Puxo tudo. Com a bunda da agulha, eu entro aqui entre o tecido e a minha linha. Puxo aqui tudo e volto no mesmo buraco. De novo, ando o espaço de um ponto. Puxo tudo aqui pra frente. Agulha entre tecido e linha. E volto. E aqui no mesmo buraco. A gente vai continuar assim até o final. Até aqui, ó. Então, espaço de um ponto, puxo tudo, agulha, com a bunda da agulha, passo aqui entre o tecido e um fio. E volto no mesmo buraco. Tem 7 perguntas. Sim, a live vai ficar salva, sim. Inclusive, eu acho que eu vou ter que desmembrar ela. A live vai ficar agora direto umas 3 horas? Ah, então eu nem vou precisar desmembrar. Que bom. Eu estou usando linho por trás e entretela hidrossolúvel na frente. Porque eu acho muito difícil passar risco em tecido colorido. Aí eu sou adepta a entretela hidrossolúvel, assim, mudou minha vida. Não, todos os testes que eu fiz, a tinta da impressora não manchou meu tecido. Eu já fiz 3 bordados com entretela e nenhuma delas a tinta manchou. Mas assim, eu deixei de molho, né? Eu lavo um pouquinho para a entretela já dissolver, porque ela dissolve, fica parecendo uma gelatina incolor. Aí depois ela parece que fica meio consistente ainda, sabe? Aí depois que eu lavo um pouquinho, passo o dedo assim para esfregar para sair, eu deixo de molho ainda e só depois eu coloco para secar. Aí fica certinho, fica molinho o tecido. Nem parece que tinha gelatina incolor antes. Ó, tá vendo? Tá acabando. Aqui não é pequeno o suficiente para um ponto, vou ter que fazer 2. Ih, tá muito baixo. Pronto. Ai,
Que bom que a live fica 3 horas direto. Eu tava super preocupada aqui. Eu acho que eu já extrapolei 1 hora de live. O Instagram fica mudando as coisas e eu não consigo acompanhar, é muita mudança. E último ponto aqui. Aí para você fazer o resto do cachecol, é só você fazer a mesma coisa para cima. Tô fazendo um ponto corrente do lado do outro. Aí ele vai ficar cheião, fica com um aspecto bem bonito. Gostei dessa linha para fazer esse tipo de trabalho. Aqui, ó, fiz na horizontal, agora eu vou fazer na vertical. Mesma coisa, no espaço de um ponto. Ah, dica importante, você não começou o cachecol daqui, o primeiro ponto, a primeira carreira, você vai fazer sempre o começo daqui, tá? Que é para esse desenho ficar igual. Não faz indo e voltando, porque o desenho vai ficar diferente. Aí vai perder esse aspecto de tricô. Se você começou de uma ponta, começa toda a sua carreira da mesma ponta. Só se você quiser, claro, que fique com um ar mais bagunçadinho. Aí você começa da outra ponta. Aqui, ó, eu vou fechar. Para segurar ele. Aqui, ó, só vai caber 3 pontos, hein? Ó, pensa comigo aqui. Mentaliza. 1, 2 e 3, né? Então tem que fazer um pontinho até um pouco maior aqui. Muito baixo. Deixa eu subir um pouco isso aqui. Agulha voltando no mesmo buraco. Puxa aqui. E a agulha volta no mesmo buraco. Meu último ponto, ó. Puxo tudo, agulha entre tecido e a fio e volto aqui no mesmo buraco. Aí para fazer a franja que tá aqui, ó, a gente vai fazer com ponto reto com essa linha mesmo. Então se você quiser fazer tudo de uma vez, eu acho mais fácil. Então você sai aqui na ponta da franja. Tá focando? Tá focando. Sai aqui na ponta da franja, puxa tudo. E vem aqui no finalzinho do ponto. De novo, vem aqui na ponta da franja. Puxa tudo. E vai acompanhando aqui o desenho.
Aí vai aparecer um monte de franjinha. Então, cachecol, done. Vamos para o próximo. Deixa eu ver se tem dúvida. Ai, obrigada, eu arraso demais. Qual é esse ponto? É o ponto corrente. Se usar a linha da Anchor com 6 fios dá um efeito parecido? Dá sim. Só que ele é um pouco mais difícil, porque como são 6 fios, você vai ter que dar um pouquinho mais de trabalho para deixar os 6 fios juntinhos. Esse aqui, como é um fio só, você viu que eu não tenho trabalho. Mas o efeito é muito parecido se você usar 6 fios da Anchor. Também vai ficar um volume legal. Você usa os 6 fios da Anchor e uma agulha número 6 ou 5. Aí vai ficar tudo bem. Esse papel que sai com água, sim, essa entretela é a que sai com água. Qual o número dessa agulha? Essa que eu estou usando é uma 6, só que ela é mais curta. É uma 6 curta. Eu não lembro qual que é a marca, porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que eu guardo minhas agulhas. Minhas agulhas, elas ficam todas aqui no meu agulheiro. Então, eu não lembro de cabeça, eu vou muito por comparação. Por exemplo, eu quero uma agulha pequena, eu venho e comparo com todas as outras agulhas que estão do lado dela. Essa aqui é bem menor que todas. Tem algumas que eu sei de cabeça, uma agulha número 12, aí a 9, que são as agulhas que eu mais uso, aí eu consigo reconhecer. Ó, foi o cachecol, foi aqui, ai gente, tá difícil mexer nesse troço. Aqui, cachecol, no 4. Agora a gente vai fazer a ponta do nariz. A ponta do nariz é muito rapidinho, vai ser com ponto cheio, com 4 fios. E eu usei aqui a Anchor Moliné, a 47, que é um vermelho. Só que eu decidi que eu vou usar outra linha agora para fazer a ponta do nariz. Eu não quero mais fazer a ponta do nariz vermelha. Eu vou fazer a ponta do nariz dela colorida, que eu vou usar agora. Aí se fica ruim, depois eu tiro. Essa daqui é uma DMC 4502, é uma Colores. Eu vou usar essa a 4 fios. Então eu vou tirar aqui. E já prepara a agulha. Para 4 fios, eu acho que a agulha 7. 7 ou 8 já atende. Corta o tamanho do braço. Lembra, ponta do dedo, braço esticado, a ponta do dedo até o ombro. Ó, aqui tem 6 fios. Eu vou separar. Lembra como eu separo? Deixa eu empurrar um pouquinho isso aqui. Eu separo já a quantidade exata que eu vou usar. Então, já deixo 2 para um lado, 4 para o outro. Aí eu seguro aqui, separando as pontas. E eu vou girando ele aqui, ó. Passo meu dedo indicador e vou separando os fios. Que aí eles já ficam certinhos aqui, a quantidade que eu vou usar. E fica todo mundo feliz. Eu fico feliz, os fios ficam felizes que eles não se separam. Deixa eu pegar a agulha. Uma agulha para 4 fios. Ó, essa daqui, por exemplo, se eu não me engano, é uma agulha 7. Posso estar enganada, mas se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que ela é a 7. Não apostaria muitos dinheiros, mas apostaria poucos dinheiros. Nozinho. Eu tô usando 4 fios, 2 nozinhos tá ótimo, não preciso de muitos nozinhos. No cachecol, se tenho que começar sempre do mesmo lado, como faço no avesso? Simplesmente volto para o outro lado? Sim,
Porque essa voltinha que você vai fazer vai ficar no avesso do cachecol. Não tem problema nenhum, porque não vai dar sombra. Porque seu cachecol vai estar todo preenchido. Então não tem problema você pular daqui para cá. Só se ele fosse vazado, aí se fosse contra a luz, ficaria um pouco estranho, porque ia dar para ver um fio passando. Mas pode ir sem dó e sem arrependimento. Ó, 4 fios, com aquela minha linha maravilhosa, que é a DMC Colores 4502, uma das minhas preferidas. Aqui no nariz, se vocês olharem aqui no original, a gente usa, aliás, eu uso, né, um ponto cheio na horizontal. Isso faz diferença, tá? Quando você quer dar um efeito, o nariz dele, por exemplo, o focinho dela é muito comprido. Se eu fizesse na vertical, eu ia achatar o nariz. Se eu fizer na horizontal, eu dou um efeito de alongamento no nariz. Então, por isso que é bom você dar uma olhadinha no original, ver umas dicas, assistir a live, porque parece que não, mas essas pequenas dicas, elas fazem diferença. Se você quiser testar, faz um nariz com o focinho, com o nariz na vertical para você ver. Vai parecer que tá achatado. Ó, vim aqui na pontinha do meio, porque eu vou fazer um ponto cheio. Quando a gente faz um ponto cheio, eu gosto de começar no meio, porque eu não sei o motivo, mas tem uma explicação científica que o cérebro, se a gente começa daqui e vai tentando seguir, eu não sei o que acontece com o nosso cérebro, que ele não segue a guia, sabe? Ou ele fica afunilando, ou ele aumenta, mas ele não se mantém, não é uma constante. É estranho isso. Um dia eu vou estudar, vou pesquisar sobre isso, porque não faz sentido, né? Outra dica aqui, ó. Quando você fazer ponto cheio, se você quiser que os seus fios fiquem retinhos, passa aqui a agulha. Aí ele fica certinho. Você volta aqui desse lado, onde você deu o primeiro ponto, rente. Bem rente aqui, ó. Para a parte de cima. A gente vai fazer primeiro toda a parte de cima. E ele não ficou mais tão perto. Então eu vou voltar. Tá vendo essa abertura que ficou? Não pode ficar. Então eu tenho que descer um ponto ainda. Aqui ficou ótimo, aqui não. Então eu vou desmanchar. Eu sou dessas que desmancha, tá? Eu tô fazendo, inclusive, a mariposa da Carla, do Avessa Borda. Ai, a gente tem cupom, viu? 10% no curso da Carla. E eu fiz o corpinho e eu roubei, né? Porque eu queria ir mais rápido. Aí, onde era para fazer 2 pontos, eu fiz 1 ponto. Para acabar bem rápido. Só que quando eu olhei, ficou tão estranho que ontem eu desmanchei. Quando eu tava testando aqui os equipamentos para live. Acho que agora tá mais perto. Agora tá certinho. Isso aqui ele se ajeita depois. Quando você vai fazer o ponto cheio, você não pode deixar um vão entre os pontos, tá? O meio, ele se ajeita, mas as extremidades não se ajeitam. Então, primeiro eu faço toda essa parte de cima. Que engraçado, tá ficando o nariz colorido.
Quem for fazer o ponto, a rena no algodão cru, vocês podem seguir a trama. A trama do tecido ajuda bastante quando você vai fazer ponto cheio. Agora eu terminei a parte de cima, eu vou vir para a parte de baixo. E assim a gente continua até preencher todo o nariz da rena. Eu não sei, eu não gostei muito porque acho que ele ficou um pouco torto, mas é porque é difícil na posição. Qualquer coisa eu desfaço. Mas essa é a ideia, tá? É um ponto cheio na horizontal. Agora vamos para o próximo passo. Depois da ponta do nariz é contorno do olho. O contorno do olho eu fiz com a haste com 2 fios e a DMC, eu fiz a 310, que é a preta. Aqui não tem segredo, tá? É a mesma coisa da orelha. Argolinha para fora, faz a primeira parte e depois faz a parte de dentro com a argolinha para fora também. O olho é ponto cheio na vertical. Então é o mesmo ponto que a gente usou aqui, só que na vertical. Deixa eu pegar uma agulha para mostrar, que eu acho que é mais fácil. Aqui assim, ó, na vertical, tá? A sobrancelha é ponto reto. Então a sobrancelha a gente vai fazer com ponto reto com 2 fios. Também não tem segredo, é o mesmo ponto que a gente usou para fazer a franja do cachecol. A lâmpada do pisca-pisca. A lâmpada do pisca-pisca, a gente vai fazer uma lâmpada aqui. Essa lâmpadazinha aqui. A gente vai fazer ela com 2 fios e ela vai ser na vertical. Aí depois, essa partezinha aqui, ó, que é um... Opa, não dá pra ver, Cris. Aqui. Essa lâmpada aqui na vertical. Aí depois a gente vai fazer essa partezinha preta na horizontal. Tudo ponto cheio, tá? Ponto cheio na vertical, ponto cheio na horizontal. E os fios vão ser ponto haste. O fio você pode fazer por cima, tá? A gente vai fazer essa lâmpada, vai ser o último ponto que a gente vai fazer aqui junto. E aqui, ó, esse fio, ele é haste e você vai passar por cima de tudo. Por exemplo, aqui, você vai pegar, vai começar daqui e passar por cima do chifre. Vai fazer o haste por cima do chifre. Eu vou fazer só essa primeira parte aqui por cima para vocês terem uma ideia. Mas primeiro eu vou fazer a lâmpada. A lâmpada eu vou aproveitar a minha linha da DMC, porque eu usei 4 fios da outra vez, então sobraram 2 fios aqui. Colocar numa agulha número 9, porque são 2 fios, então é pequenininho. Cris, a agulha importa quando a gente está fazendo? Importa. Se você trabalha com uma agulha muito maior do que a quantidade de fios que você vai usar, o buraco que você vai fazer vai ser desproporcional. E a sua linha vai sambar nesse buraco. Então, quanto menor a agulha que você conseguir usar, melhor. Ó, para fazer a lâmpada, você vai entrar no meio, puxar tudo, voltar aqui também no meio, puxa tudo. E segue a mesma ideia do nariz, vai tudo para cima.
e depois vai tudo para baixo. Sabe como a gente fez o arremate do chifre? Se você quiser andar com a tua lâmpada igual a gente fez o arremate do chifre, é só fazer a lâmpada depois que você fizer o fio, porque aí você vai passando por trás do fio da lâmpada. Ó, fiz aqui, ponto cheio da primeira lâmpada. E vou pegar aqui a base do pisca-pisca. Ela vai ser com um fio 310 da DMC, que é o preto. Como é um fio, eu vou ter que dar umas 4 voltas aqui, ó, no meu nozinho. Senão ele atravessa o tecido. E aqui eu entro na base dele. A lâmpada eu fiz num ponto cheio vertical e a base eu vou fazer num ponto cheio horizontal. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. E o quarto e último ponto, que é o que vai encostar no fio. Ele fica mais difícil para ver, gente, porque é um fio e é um fio preto. E para fazer agora o fio do pisca-pisca, a gente vai usar um fio também. Só que eu vou fazer o fio do pisca-pisca aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como é que eu falei que vai passar por cima do chifre. Então, meu haste começa aqui. A ideia era abrir os últimos minutos para tirar dúvidas, mas eu já fui tirando as dúvidas no decorrer da aula, né? Mas, opa, tem mais dúvida aqui. Ah, não tem não. Engraçado, pareceu que tinha. Aí eu volto aqui no mesmo buraco. Puxo para onde a linha quer ser puxada. Ando o espaço de um ponto. Volto no mesmo buraco. Puxo onde a linha quer ser puxada. E assim eu continuo. Espaço de um ponto. Onde a linha quer ser puxada. Espaço de um ponto. E puxo onde a linha quer ser puxada. Agora, ó, tem um chifre no meu caminho. O que eu tenho que fazer? Nada. Ignoro que ele está aí e continuo o meu ponto. Ando o espaço de um ponto. Volto no mesmo buraco. Puxo onde a linha quer ser puxada. E eu passo por cima do chifre. Ai, meu Deus, desculpa, gente, eu bati no suporte. Isso aqui, ó, é uma dica boa também. Quando você for trabalhar bordados que tem mais de um plano, por exemplo, tem uma coisa por cima de uma coisa, você faz a primeira coisa, que no nosso caso é o chifre, e depois você faz o fio por cima dele mesmo, para dar esse efeito de que está por cima. E acabamos. Deixa eu ver aqui se tem perguntas.
E no fio haste, a base da lâmpada cheio fazemos juntos ou primeiro faço a base da lâmpada e depois o fio? Eu fiz primeiro eu coloquei na ordem até. Eu fiz primeiro a base e depois eu fiz o fio. Mas você pode fazer o fio primeiro e andar com a base para você aproveitar os fios. Porque para você parar de fazer o ponto haste e ficar fazendo o ponto cheio, é meio cansativo. Então é melhor você fazer todo o ponto haste antes, depois você faz o ponto cheio e anda no avesso, que eu sei que você fez meu curso online, anda no avesso daquele jeito lá e chega na outra base. Essa é a parça que eu falei, ó, que tinha um dinossauro. E o outro dinossauro tá aqui, dormindo. E tem uma dinossaurinha que tá aqui também. Aqui em casa são em 3. E aqui era o espaço onde eu tava dando a live. Aquela é minha luz particular, meu sol, meu suporte querido. Aqui é onde eu apoio o celular. E a numeração daquela verde clara é a 2957.